Olá, Aí, fala, mano. firmeza? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo e por aí? Beleza, tudo beleza. Bom, então vamos lá, né? Hoje estamos corridos, né? Legal, tem bastante conteúdo. Sempre tem, cada vez é de um jeito, né? Hoje eu tô com uma lista aqui, ó. Que legal. A gente tem que fazer aquela listinha lá do post que a gente combinou. Depois, né, no off, quando terminar, logo que terminar aqui, você manda essa lista aí pra gente fazer direitinho aquilo. Essa eu mando depois. E a do outro eu já escrevi lá nos comentários, Tá, né? eu vou organizar isso aí. Vou organizar. Acho que eu vi, na verdade eu tenho certeza que eu vi. Pode deixar que eu organizo isso aí. Porque é bom, né? O pessoal fez muita diferença pra mim e faz sempre quando alguém fala de um som, eu vou buscar. Putz, às vezes. Ontem mesmo, cara, eu tava reouvindo aqui, eu tenho em CD isso, eu tenho um monte de CD, né? Mas eu tava ouvindo um disco do Andy Shorter chamado Soothsayer, não sei como é que fala essa porra, mas é com Ron Carter, Tony Williams, James Spalding, Freddie Hubbard. É, cara, tem uns troços ali muito foda. E é de Eu nunca ouvi 65 esse disco, bicho. Eu nunca ouvi esse disco. esse disco é de 65 ali, né? Na época do I Love Supreme. Qual o E nome de novo do disco? Soothsayer é Soothsayer, que quer dizer adivinho. Olha, não conheço esse disco. Que loucura. Mano, ouça. Tá disponível por aí. Eu tenho CD, faz tempo pra cacete. E eu reouvi hoje. Pô, foi uma redescoberta sempre, né? Óbvio, a gente nunca vai ver um quadro do mesmo jeito, né? Claro, claro. Mas foi muito legal reouvir, cara, porque, sabe, de vez em quando tem uma frase dos caras, tipo, o McCoy manda um troço lá uma hora, que eu falo, nossa senhora, eu tava lavando louça de madrugada. Nossa, mano. E o Wayne Shorter dando uns puta solos. Então, essas coisas, né? Faz muita diferença quando a gente ouve alguém falar de um disco e vai e ouve, né? Você acaba expandindo bastante. Com certeza. Então, hoje, dando continuidade aí, né? Essa série de lives sobre influências, essa é a parte 3. Eu separei algumas coisas aqui, porque na primeira a gente fez, tá aí disponível para o pessoal. A Tá. gente fez uma live falando sobre as influências, né, ideológicas do modo de vida imposto, né? E como ele se manifesta no nosso métier. Cheguei a falar de alguns solos, alguns discos até. Na segunda, a gente mais enumerou falando sobre a música clássica e alguns aspectos, né? Uhum. Nessa aqui, eu vou falar de alguns discos de jazz e, de algumas coisas de alguns caras brasileiros também, que me causaram profundas impressões, né? Então, posso começar a mandar pau aí na Por, lista? por favor, estou ansioso. Bom, é, todos esses artistas que eu vou falar, a questão é, ouça tudo que esses caras fizeram. Isso é indiscutível. Mas eu vou destacar aqui coisas que me pegaram, né? De algum jeito ou de outro. Então, Bill Evans e Tony Bennett, do É demais esse disco. Esse é. E até para as pessoas aprenderem as melodias das baladas, é importante você sacar a letra É, com voz, para é. passar a métrica para cá, né? O Dexter Gordon já falava isso, mas quando você experimenta isso, tem um outro disco do Bill Evans chamado Simbioses, que é com orquestra. Lindo, Se eu lindo. não me engano, é com arranjo do Klaus Ogerman, não é isso? Então é impressionante esse negócio. Faz tempo que eu não ouço até, mas sempre que eu volto a ouvir é uma experiência, né? Ontem eu reouvi ó,
um disco, não inteiro, eu ouvi mais a faixa título, que é The Body and the Soul, do Freddie Hubbard, com arranjos do Wayne Shorter, e que ele toca essa versão de Body and Soul, com esse arranjo. Uma É um mudança ali. disco que tem duas Oi? versões do Body and Soul. É um disco que tem as duas versões de Body and Soul, né? Tem duas É gravações. isso aí. Eu tenho. Acho que é. É. Outro do Freddie Hubbard, eu vou falar vários que o Wilson Teixeira me recomendou. Michel, deixa eu só fazer um adendo meu, assim, que do Bill Evans, um que eu ouvi muito é o duo dele com o Jim Hall. Sim. Esse disco de duo é muito, muito bonito, assim, a telepatia entre os dois é uma coisa linda, os dois tocando juntos. E são dois, e eu acho que tem uma representatividade grande, porque são dois brancos, né, que foram absorvidos pela música, assim, você vê que conseguiram romper qualquer barreira racial, né, através do amor e do apreço à música. Todos os dois, obviamente, têm as carreiras deles, Bill Evans com vários outros músicos e Jim Hall com vários outros músicos, e nunca foram taxados, né? Nunca teve essa coisa racial. Acho importantíssimo. E a conexão dos dois é muito legal. Eu gosto muito desse disco aí, Bill Evans e Jim Hall Duo. Com certeza. E tem alguns outros discos de duo que eu não coloquei aqui, mas que eu acho vale a pena citar. Eu gosto muito de um disco de duo do Ron Carter com Cedar Walton. Tem uns temas belíssimos. Tem um disco do Ray Brown com o autor do The Peacocks, que é o Jimmy Rollins. Não conheço. Que é um disco muito legal. Esse Jimmy Rollins, ele toca piano de um jeito único. Né? Eu tenho um disco de duo dele. Eu tenho um disco de duo dele que eu herdei da minha mãe, bicho. Foi a primeira vez que eu ouvi Joe Pass em minha vida. Existe um disco de duo dele com Joe Pass, Jimmy Rollins. Nossa Senhora, hein? Esse é um disco minha mãe sempre gostou de fuçar, sabe, essas coisas de música, e eu era criança, e algum desses audiófilos, gente que falou, esse cara aqui você tem que ouvir, deu para ela um disco que só tem edição japonesa. E esse disco eu herdei de criança, de minha mãe, herdei à força, né? Se ela estiver vendo aqui, ela nem vai lembrar isso nunca. E fica comigo aqui, é um disco super bonito, Joe Pass e Jimmy Rose, um duo, e eu nunca vi esse disco em catálogo nenhum, aquelas coisas que lança no Japão, só sabe, todo em japonês, o encarte. Eu nunca mais tinha ouvido falar do nome dele, a não ser agora, depois de 30 e poucos anos. Esse cara é demais, né, mano? E eu recomendo, quem gosta de baladas, tirar The Peacocks. Tem algumas versões dele tocando. Tem uma versão do Stan Getz com o Bill Evans. E tem a versão do filme lá, Around Midnight. Só que essa versão tá com uma forma diferente. Eles fizeram uma adaptação. O Herbie Hancock fez o arranjo lá. E ele, enfim, mudou a forma. Mas quando eu toco essa música, eu toco na forma que o Jimmy Rollins gravou e compôs. E tem vários outros discos de duo. Um de duo que eu já vou citar aqui, queimar da lista lá embaixo, é o El Delmiro com o Claire Fischer, que também se chama Simbiose. E tem uma música belíssima do El Delmiro, que é chamada Carrossel, 3x4. E tem uma versão do Pensativa, que tem umas belíssimas harmonizações do Claire Fischer. Esse cara é doidão. Bom, eu não conheço esse disco, não. Muito bonito. Não deve ser difícil de achar, não, porque ele é recente. Ele é, sei lá, década de 90, alguma coisa assim. Tá. Então, o disco do Freddie Hubbard que o Wilson me recomendou é Ready for Freddie. Que o Wilson fala que foi muito importante para ele começar a ouvir jazz. E ele começou através desse disco. E é um puta disco. Elvin Jones, McCoy Tyner, o Freddie Hubbard, Wayne Shorter, e eu só não vou me arriscar a dizer quem é o baixista. Então tem temas fantásticos lá e os caras tocando. O Bird Like... Se não me engano, o baixista desse disco é o Sam Jones. Sam Jones? Eu acho que é o Sam Jones o baixista desse disco. Eu tenho esse disco fica aqui no meu iPod. Coisa engraçado que hoje em dia iPod é coisa de velho já de novo, né? Era uma coisa tão moderna há um tempo, mas fica aqui no meu iPod, assim, eu devo ter
cento e poucos discos nele, que na época era muito, hoje em dia qualquer HD tem 3 vezes isso numa pastinha, né? Sim, sim. E eram 4 discos do Fred Hubbard que tocavam em loop, assim. E Júlia, minha filha, ouve esses 4 discos para acordar desde que nasceu, ou seja, há 12 anos. Ela ouve É esses vários uma bela 4 discos. educação. É uma bela educação. É, então é um disco legal pra cacete. O Bird Like, que é um blues que eu adoro. Até falei dele numa live aí da Detone Boutique, onde eu faço o curso online. Que é um tema originalíssimo, genial. Vale a pena tirar e tocar. Continuando aqui, aí a gente chega no Ahmad Jamal. Eu não vou falar do Live at Pershing, não sei como é que fala essa porra, que é um disco clássico dele, né? Ele pega os standards e traz para o mundo dele, e está disponível aí. Já foi relançado com não sei quantos nomes isso aí. Parece aquele disco do Benson, que ele foi da canja com o pianista e acabou entrando na discografia dele. É o E tem aquele duplo, né? óleo rapidíssimo. Tem um óleo rapidíssimo. E É, esse disco é engraçado que eu já vi com várias capas, vários nomes. Já vi como sendo do Benson, já vi como sendo do pianista. é, Mas enfim, é um disco impressionante esse aí também. pois é. Então eu não vou falar desse do Ahmad Jamal porque isso é célebre, mas eu tenho algumas coisas. A primeira coisa que eu vi, quer dizer, que eu revi dele, eu já ouvi o Ahmad Jamal, quando eu comecei a ouvir o jazz, que tentar sacar o que os caras estavam fazendo, eu escolhi um disco do Ahmad Jamal que chamava Digital Works, que ele toca um footprints lá no ritmo latino, então. E, cara, eu tava começando a absorver o negócio e, ok, eu tava lá, naquela fase de absorção primeira. Depois eu voltei a ouvir esse disco. Então eu já ouvi o Ahmad Jamal, já sacava alguma coisa. Mas quando eu assisti esse vídeo, cara, eu não tem nomes. Tá no YouTube, eu não sei se é de 91, mas eu sei que é em Munique, num auditório lá. Provavelmente da Filarmônica de Munique, não sei. Mas que é ele, o... não vou lembrar o nome dos caras agora, nem ferrando. John Clayton, acho. John Clayton. Baixista, do Count É, Basie. isso, né? É isso? É o que E na bateria é um cara que... ficou anos com aquela cantora lá, a pianista, esqueci o nome dela, mas John Clayton, né, da família Clayton, é super esse cara, ele tem o baixo, ele herdou o baixo de Ray Brown, ele foi Ah, é? discípulo, Vamos ele tem confirmar agora o nome dos caras. Porque eu tenho esse disco eu tenho esse DVD na prateleira aqui. Ah, desculpa. O nome do baixista é John Hurd. Diana Krall, Camilo Macedo, obrigado Camilo, ela mesmo, Diana Krall. Então não é o John Clayton, é outro John, é John Hurd, que também foi Count Basie. Tá. E na bateria é o Yaron Israel. Não. Bicho, esse som. Aí, quando eu ouvi isso, eu gravei, passou no Multishow, eu gravei em VHS, pra você ter uma ideia. Cara, só que no Multishow passou a versão integral. Aqui, nesse DVD, falta a última música. Quer dizer, é como se você ouvisse o A Love Supreme sem o Salmo, sacou? O Salmo, né? Mano, a última música desse disco é ridículo o clima. É ridículo o clima de espaço. É uma oração. Mas espera aí, no YouTube tá completo. No YouTube essa música tá separada. Ela tá. Eu nem tenho o nome aqui. Eu acho que é. Puta, eu não vou lembrar. Eu tô péssimo de nome essa semana, bicho. Ainda bem que eu vou lembrando as músicas. É o que importa. Eu lembrei agora num lapso, eu lembrei o nome daquele disco que eu comentei, que é Jim Hall e Jimmy Rowles, é Checkmate. Do nada eu lembrei aqui. Esse disco é legal. Não é um Joe disco... Pass e Jimmy Rhodes? Joe Pass e Jimmy Rowles. Chama Checkmate o disco. Pô, vamos procurar. É capaz que tem em algum lugar, né? Eu tenho aqui em japonês. Fala aí que eu vou pegar ele, que também fica na prateleira. Pode falar aí. Ah, que legal. Bom, então esse vídeo causou uma impressão muito grande e
Foi uma das poucas coisas que eu apresentei pro, né, que esses caras me apresentaram tantos sons, e foi um dos poucos que eu apresentei pro Wilson Teixeira e pro Alexandre Mihanovic. E eu lembro que a gente assistiu juntos no apartamento do Mihanovic aqui no Itaim. Agora ele tá fora de São Paulo. E foi muito louco, porque eu saquei que os caras estavam viajando no negócio. Eu falei, né? Então, foi muito legal isso, os comentários e tal, e assistir com os caras. E, enfim, esse vídeo é demais, procurem. Eu não sei o nome dele, mas se quiserem até fala comigo, aí eu mando algum link. E a última música, a cara. gente vai deixar, o Express Guitar vai fazer um post sobre as indicações, um ou dois, né? Talvez até dois, né, Michel? Sobre as Isso, acho indicações que sim. do Michel aqui. Então vai ter tudo lá. Eu vou pedir organizadinho para colocarem, ver se conseguem colocar os links. É porque no Instagram é super difícil de colocar link, né? Mas Ah, não a gente rola. tenta, de algum jeito. Ó, Michel, esse disco aqui, ó. Nossa, mano. Que Ó, legal. É da ainda tem em Pablo, né? japonês, ó. Quê? Pablo Records. Pablo Records. Aí, ó, Que é o tem mesmo um selo carimbinho. dos virtuoso, né? Isso, é. Tem um carimbinho do dia que minha mãe comprou em 87 aqui, ó. Porra, Muito que louco, legal. né? E aí eu me lembro dela, eu me lembro disso aqui chegando em casa. Eu devia ter 7, 8 anos, 8 anos. Pô, agora eu fiquei curioso para ouvir isso aí. Pode Bom, deixar, a gente dá um jeito de chegar aí. Eu transformo em MP3 e te mando. Faço um upload. puta, maravilha, obrigado. Aí, seguindo a lista aqui ainda no Ahmad Jamal, tem uma série muito interessante que ele lançou agora, talvez anos 2000, que se chama The Essence, a essência. Então tem um disco que um disco é Essência parte um, depois é parte 2 e tal. Num deles é o Don't Not Bird, Olha. eles tocam um tema belíssimo do Ahmad Jamal, que não sai da cabeça. Eu não vou cantar aqui porque eu canto pessimamente. Assistam o vídeo que eu gravei com a Vanessa Moreno hoje, que vocês vão ver uma pessoa cantando bem. Mas, Que coisa linda aquilo ali. ó, você assistiu? Duas vezes. Duas vezes. Vou Bom, falar aqui o que aconteceu hoje, né? Vou falar aqui, abrir para as pessoas. Eu coloquei o vídeo, aproveitar que você travou. Você travou um pouquinho. Eu coloquei o vídeo, dei play, deu, sei lá, 15 segundos, chegou uma mensagem do Michel. Aí eu falei, vou dar pausa para ouvir, né? Aí o Michel falando, mano, ó, vamos fazer isso e aquilo essa semana e tal. Se puder, dar uma olhada no vídeo. Na hora eu tirei uma foto, bicho. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí parei a mensagem e falei, não, se ele falou para ouvir, eu vou ouvir, depois ouço a mensagem. Eu ouvi duas vezes, coisa linda, bicho, coisa linda a maneira como vocês entraram ali no som. E assim, não é meio assim, tem o tempo, claro que o tempo tá pulsando ali, mas não é aquela coisa do metrônomo, né? E tá junto, né? Não é que tá junto com o metrônomo, não é isso, né? Tá junto os dois, assim, né? A troca de acorde com a melodia e um lance que assim eu me lembro de várias vezes, você nunca me falou isso, mas eu já li você falando, já ouvi você falar sobre a coisa de quando tá expondo a melodia, ter ciência de que notas da melodia você coloca ou não no acorde, né? E eu sempre pois fiquei é. atento a isso. Falei, ó, se Michel falou, eu vou ficar atento a isso aqui, a escolher acordes que tem a nota da melodia ou não. E várias vezes você coloca, né? E são horas que aí você troca de oitava logo no início. Você troca de oitava, você faz a nota da melodia, depois joga a nota da melodia. Não sei se de forma consciente você faz isso, mas ela vai para a nota grave do que você está tocando e que a Vanessa pega, né? Fica um puta negócio lindo, bicho, parecendo um contraponto, assim, né? Fica a Porque o lance é melodia, você somar, né? a melodia acende, aí vocês fazem junto, de repente você sobe o oitavo e aí some da guitarra, vai só É, para voz. Fica é. assim, eu imagino que isso nem deva ter sido pensado, mas ficou um puto negócio bonito pra cacete, né? O, aquela introdução, mano, porque o processo dessa música foi o seguinte: ela me mandou um vídeo dela cantando e ela gravou o primeiro take sem metrônomo, sem contagem, sem nada. Hum. E ela fez uma introdução improvisada. Eu ouvi, falei, bom,
deixa vir as ideias. Aí quando eu fui fazer mesmo, eu peguei para tocar junto, eu falei, não vai ter outro jeito senão eu escrever o que ela cantou na introdução e harmonizar nota por nota. Então, quando ela entra na letra da música, aí a gente está tocando livre. Eu já vou falar disso, mas na introdução, cara, eu colei com ela, porque eu falei, eu quero que isso soe mesmo como uma composição da Vanessa. Você arranjou, Obviamente, né? e aí ela mandou isso, eu falei para ela, bom, ela curtiu e tal, eu falei, bom, você que fez, eu só colori. Legal Né? pra caramba. Mas ficou lindo. Aí, Ficou lindo. depois, quando entra a voz no tema, é meio ad libitum. Só que são camadas de ritmo, são trechos de ritmo. Dá pra ver bem isso. Então, essa parte eu não fui tão cirúrgico. Por quê? Porque essa parte eu deixei realmente para a gente interagir à distância. Então, por isso, ela é ad libitum. Só que tem faixas de ritmo. E eu não fiquei preocupado em dar um pulso. Ela tem um ritmo brutal, né? Você já viu ela tocando violão? Já vi. Ô, Michel, É um então, treco impressionante. o take de voz que ficou foi o primeiro, aquele take de voz que tá no vídeo é o que ela te mandou inicialmente, ou ela refez depois? Sim, ela gravou num take. A filha dela dormiu, ela gravou. Ela tem uma filha pequena. Ela gravou um take e me mandou. Ela falou, ó, vê aí, vê se rola alguma coisa. Dá uma travada aí, mano. Não, Você tá me ouvindo aí? eu não travei não, eu travei aqui só, porque tá muito afinado. É impressionante, porque ela gravou sem referência nenhuma. Porque ela gravou a lapela, ela gravou a lapela. Exato. Aqui no microfone do... Viu? Não, é impressionante. E aí o que eu fiz foi tocar. Eu saquei a estrutura, fiz uma certa reharmonização aqui e ali no tema, mas o tema eu toquei como se a gente estivesse tocando junto mesmo, respirando junto. Então, e ela fez o sync do vídeo. E eu não adianta contar, não adianta fazer claquete lá para sincar, não tem claquete. Então eu falei, Vanessa, vai no que eu toquei junto com você na introdução, que o resto vai sincar. Foi o que ela fez. Muito doido. Caramba, muito louco, muito louco. É legal falar disso, né? Porque acho que as pessoas às vezes pensam outras coisas e é legal ficar registrado aqui. Bom, mas valeu, Zasco, eu achei que tinha sido, eu achei que ela tinha colocado a voz por cima da guitarra em algum momento. Não. Para usar como referência, né? E outra, o primeiro take que eu cheguei até o final da música sem errar, porque é difícil você tocar aquela introdução com acordes, né? Sim. Qualquer hora a gente fala disso aqui, a gente tá armando aí uma nova série de lives aí, depois a gente anuncia pro pessoal. Mas depois a gente pode fazer isso, eu canto a melodia aqui, toco junto os acordes e falar dos critérios, etc. Enfim, é uma experiência sempre, cara, porque, enfim, você fazer isso com pessoas que são essa força na música, é um negócio que sempre traz descobertas, né? Então, só completando, o meu take, eu toquei várias vezes com ela para ajustar a introdução e tal, e o meu take que valeu mesmo, acho que foi talvez o segundo que eu cheguei até o final da música. Sim. Porque eu falei, bom, chega. E aí eu até precisei me acostumar com certas coisas, porque eu dei alguns breaks bem secos ali, para ficar junto com ela. Então, eu precisei me acostumar com certas coisas também. Bom, Michel, em relação ao Ahmad Jamal, eu tenho uma história que assim, eu não conhecia o nome do Ahmad Jamal até você falar. Eu acho que em alguma conversa você falou, eu não conhecia o Ahmad Jamal. E aí, eu me lembro da ênfase que você colocou, não, Ahmad Jamal dá uma ênfase assim maior do que normalmente outros nomes que a gente conversa, né? Sim.
E eu me lembro que eu fui ouvir, e eu fui procurá-los, não tinha uma referência de que disco, aí eu lembro que eu ouvi o primeiro e falei, não deve ser esse, isso aqui não tem muito a ver com o Michel. Aí fui ouvir o outro, e ainda era Amado Jamal, e eu falei, caramba, bicho, o que é isso? Aí fiquei eu reouvindo, assim, tentando entender qual era, assim, demorou para entender Amado Jamal. E aí teve aquele show, obviamente que depois eu fui me acostumando, a música dele, aí teve aquele show no Bridgestone. Bicho, 2014? Acho que foi 2012, 2000, por aí. Início dos anos 10, né? Acho que 2014, acho que talvez, que eu tenho na minha memória. Não sei. Eu sou péssimo de data. Eu achei que era mais próximo ao 10, assim. Mas, enfim. Bicho, aquilo ali foi transformador demais, aquilo ali. Tá ali do lado, na frente, eu tava muito perto do palco e ele, a capacidade que ele tem de criação espontânea em grupo, né? 3 pessoas, é um negócio impactante mesmo. E o Manolo Badrena de percussão, né? Exatamente. Assistimos a um integrante do Weather Report também. Ainda tem isso, De brinde. Esse cara é demais, né? Manolo Badrena. Esse show foi demais, né, mano? Esse show foi. Bom, e foi assim, então... foi meu primeiro. Depois eu voltei para reouvir um monte de coisa, mas foi meu primeiro soco no estômago do Amado Jamal, assim, sabe? Que os outros tinham sido, digamos, mais menos impactantes. Não que não fosse, sim. Não que não fosse. Era sempre muito lindo, tudo. Eu achava que assim, tinha muito lirismo, muita beleza. E eu não conseguia entender o impacto daquilo ali no disco, entendeu? Eu não sei qual foi essa relação que na hora que eu vi no palco ali, ou talvez tenha sido algo mais forte mesmo. Depois eu fui ouvir os discos e vi que já estava tudo ali, que eu que não tinha acessado ainda, entendeu? Mas é um soco no estômago aquilo ali. Ele vai orquestrando. De beleza e lirismo, né? Que não precisa, não tem outros elementos a não ser isso que eu tô falando. Lirismo, beleza, ele te impacta pela beleza mesmo, pela coisa, né? Bela mesmo, assim, e não é com juízo de valor, não é do lugar que eu gosto de coisas bonitas ou não, que não é isso, alguma sintonia relacionada, para não ficar sendo piegas, né, falando do amor que ele tem aquilo ali, para não ficar parecendo que a gente é piegas aqui, mas não tem como não falar isso, né, que o poder que emana aquela relação que ele tem com a música e a maneira como impacta, assim, é incrível. E você percebe que tem muitas camadas de dinâmica e de densidade dos acordes, enfim, é uma orquestra, ele é uma orquestra. E ele fala isso, né? Ele fala da coisa da orquestração. Tem um outro lance que você está falando aí e tem a ver. Uma vez eu fui no show do Ron Carter aqui, que tava o Peyton Crossley de bateria, e eu tava ligado porque tem um disco dele tocando com a Amado Jamal. Aí eu conversei com o Peyton Crossley e falei, como é que foi tocar com a Amado Jamal? Aí ele me respondeu, foi o maior músico com quem eu já toquei. Aí eu, beleza, tá saindo. Aí ele me chamou de novo, aí eu olhei e ele falou, he's like an angel. Tem tudo a ver com o que eu tô falando. Tem tudo a ver com o que eu tô falando. E se a gente discorrer sobre isso, vai soar piegas, não tem jeito. Porque você vai falar de amor, vai falar de algo sobrenatural. Então é isso, o recado tá dado aí. Mas eu também acho que não soaria piegas, porque a gente falou muito dessa conduta, né, nas primeiras lives aqui, e várias delas, que não tem como você se relacionar com a música. O que você vai querer da música se você só dá business? Entende? Se o cara só tem business para dar para música, o que ele vai receber da música em troca? Saca? Então... É isso, Fernando Luiz, grande amigo nosso aí, Fernando, seu nó cego. Eu vou chorar não, pô, mas é de chorar, viu?
Você tá colocando, tô falando seu comentário, eu não vou chorar agora, mas é de chorar. Pode ter certeza que na hora. É lógico. E outra, Marcelo, o Fernando Nunes, ele tá falando isso porque ele tá querendo dar uma de durão só por conta do amadurecimento dele desses últimos anos, que eu tô acompanhando ele. E eu sempre falo para ele, você tá maduro, Fernando. Você tá tão maduro. Enfim, essa é outra discussão. A gente pode fazer uma live sobre o Fernando Nunes. Beijo. Vamos, então, senão a gente vai ficar dando risada aqui. Então, mano, bom, passando para o Sonny Rollins, qualquer coisa do Sonny Rollins, enfim, Live at Village, Vanguard, com Elvin Jones e Pete La Roca, tudo, tudo. Todos os discos clássicos mais falados dele, mas eu vou falar de dois aqui. Sonny Rollins e Coleman Hawkins. É o Sonny Rollins tocando com um mentor dele. Pelo menos espiritual, porque não sei se ele teve aula com o cara, mas ele era o cara do Sonny Rollins. Foi uma grande influência dele. Então tem os dois tocando juntos. E é louco esse som aí. Louco. Recomendo. E outro do Sonny Rollins chamado East Broadway Rundown, que é simplesmente o Sonny Rollins, Elvin Jones e o Jimmy Garrison. Outro disco que o Wilson me apresentou. Eu lembro que o Wilson foi pra gringa uma vez, voltou com esse CD, eu gravei dele. Puta, eu comprei depois. E é demais esse disco. Assim, esse é o que tem um Now's the Time de 25 minutos, Michel? Não. Inclusive essa fase do Sonny Rollins depois com o Don Cherry é demais, mano. Tem um Doxy lá, não sei quantos minutos também, que é impressionante. E tem um Rhythm Changes, cara. Ele tocando óleo com os caras, nessa fase aí com o Don Cherry. Uhum. Que tem um solo dele, mano, que é muito louco, cara. É muito louco. É um disco chamado Our Man in Jazz. É demais. Vou pegar meu iPod aqui para ver qual é esse que tem esse Now's the Time, que é impressionante esse Now's the Time. Me fala aí. Ó, então ainda tem uma faixa que é com o Freddie Hubbard. Então esse disco, cara, eu não sei, esse disco tem um clima louco. A segunda música, bicho, é um clima muito louco. A segunda música tem um código. Ele puxa o lance, eles desmancham, aí ele puxa e volta no groove. E é um negócio que você ficaria ouvindo dias. E nem é tipo o maior solo do Sonny Rollins. Não é isso. É o clima dos caras. Sabe o que me lembra isso, cara? Não é a mesma coisa, mas me lembra o clima. Numa faixa que chama Úrsula, do The Man with the Horn, que é o Miles Davis com o Al Foster, o Marcus Miller, e tem também o Bill Evans, saxofonista. Mas, mano, tem o John Scofield, né? Tem o John Scofield, Man with the Horn, acho que tem o Scofield, né? Acho que o Man with the Horn é o Mike Stern, que faz o solo do Fat Time. Depois é outro guitarrista lá, eu não lembro o nome do cara. Barry Finnert, não sei. Oi? É o Decoy que é o Scofield. Decoy. É o Decoy. Bom, então é demais esse disco aí, eu recomendo. Bom, Miles Davis Quintet de 63 a 68, tudo. Deixa eu falar do Sonny Rollins, o que pra mim foi o Sonny Rollins tem um ao vivo duplo no Village Vanguard, que ele faz uma sessão na tarde, sim. 1 da noite, que ele introduz dizendo que vai tocar com o Pato Donald, o da tarde. Esse é incrível, ele toca, tem várias versões da mesma música, tem a do Softly as a Morning Sunrise, tem a versão do dia, da noite, do dia seguinte, são 4 versões mais ou menos, tem um Night in Tunisia. Pode falar. Esse que é um com o Elvin Jones e outro com o Pete La Roca, né? E exatamente, acho que é o Wilbur Ware no baixo, sei lá. É exatamente esse aí. Que um dia é o clássico. O Jones, outro dia é o Pete La Roca. Exatamente. E ele toca o mesmo repertório. Sim, é brutal isso aí. Inclusive, talvez é um dos discos, primeiros discos de trio de sax, baixo e bateria sem piano. Não sei, hein? Porque, pelo que dizem, ele foi pioneiro nisso. Tem uma versão do Woody New, aquela música do Dizzy Gillespie. É muito lindo aquilo ali. É muito lindo. Eles três tocando e...
E é 57, hein? Antes do The Bridge. Antes do The Bridge, exatamente, antes do The Bridge. Foi a fase que ele disse. Eu já ouvi ele falando, até naquele canal que a gente gosta lá, do Jazz Guy, né? Sim. Tem uma entrevista dele falando que foi a fase que ele estava entendendo que, na verdade, ele estava ficando em trio, sem harmonia, e ele estava entendendo que ele gostava mais dos guitarristas, né? Tem um videozinho dele falando isso. Ele estava entendendo que a maneira de harmonizar ele preferia a dos guitarristas do que naquela fase, obviamente, do que a dos pianistas, né? E assim. Mas, enfim, ele tocou com pianista um puta tempo, mas ele tocou com muitos guitarristas e a questão é essa, né? Como a guitarra. Ele fala, o piano tem 88 teclas, não dá para você competir. Então ele prefere guitarrista por causa disso, por causa do espaço, né? Se o guitarrista tá aqui, você tem todo esse espaço, né? E além desse. Eu me lembro que na época, eu vi isso tem tempo, logo quando foi iniciozinho do YouTube, esse Jazz Guy surgiu, esse cara, e é um vídeo dos primórdios, E eu me lembro que eu me senti super representado, assim, porque, tipo, 2005, no início dos anos 2000, quando eu estava começando a estudar, assim, eu me lembro que eu tenho uma videoaula de Joe Pass, e ele falando, é um negócio meio assim, Joe Pass falando, eu vou colocar aspas aqui, ninguém aqui precisa concordar, mas foi uma coisa que me deixou, de certa forma, cabisbaixo, né? Que ele fala assim, ninguém quer saber para o guitarrista nesse tipo de música, você tem que obedecer o pianista. Você ouve e eles não ouvem você. E aí eu fiquei, pô, será que é isso, bicho? Né? Você fica assim, beleza, é o Joe Pass falando, e aí anos depois, não sei quantos anos, mais alguns anos, eu ouvi Sonny Ross falando, não, eu prefiro, durante essa fase, eu estava em transição, né? Preferi 100 primeiro para entender como era que funcionava sem harmonia, e depois eu descobri que, na verdade, não é que eu não queria harmonia. Eu queria ouvir a maneira como os guitarristas harmonizam. Eu me senti representado naquele momento, tipo, beleza, agora alguém está falando, né? Foi um contraponto, não há torcidas, há contraponto em relação, né, a uma visão do Joe Pass e uma visão de Sonny Rollins. Sim, mas acho que essa visão do Joe Pass, ela ajuda a construir o que acontece hoje em dia, que é, você toca piano, mas ouve, você não manda na harmonia. Ouve. Certo? Então, alguns caras realizaram isso, e aí eles somam com o grupo. O cara que continua querendo mandar na harmonia é um puta de um bobão do cacete, porque não sabe interagir em grupo. Né? Então, outra coisa para levantar a bola. Mais um adendo, o Barry Harris, ele fala também, né? É isso que eu ia te falar. Tá, desculpe. Pode então falar. Ele estava falando. Ele estava falando. Não, ele estava falando sobre harmonia, movimento, blocos e tal. Ele falou: presta atenção nos guitarristas. Isso aí. E tem uma aula dele. Ele tem uma aula dele que ele está ensinando aquela coisa da simetria, do diminuto, transformando em acorde. Ele está ensinando para o guitarrista. Ele olha para o cara, ele fala assim: você já sabe isso tudo, porque o seu instrumento te ensina isso. É louco, né? Porque aí a gente vê realmente, a guitarra tem essa coisa da simetria, é uma das vantagens visuais do nosso instrumento, tem relação com a simetria, com certeza, né? Sim, mas eu acho que isso não define, isso nos ajuda quando você sabe as notas. Claro, com certeza. Né? Mas, assim como o piano nos ensina, a guitarra também. Eu acho que chegou a hora de parar a competição, né? Entre esses dois instrumentistas. Mano, mas bom comentário. Bom, e do Miles Davis também o Quinteto Perdido, que é com Chick Corea, Wayne Shorter, Dave Holland e Jack Jonetti, que eu adoro isso aí. Também eu recomendo, é 1969 por aí. Não sei se chegou a 70, não sei. Não conheço isso. Como é o nome desse disco? Não, são vários. Tem vídeos e tem um disco que parece que é live no. Como é que chama aquela porra? Não vou lembrar. E esse nome Quinteto Perdido foi você que deu? Não, isso aí chamam assim. Acho que nem é um nome muito legal. O Chick Corea tava falando disso. Uhum. Mas
Saiu agora umas coisas desse quinteto, né? Disponibilizaram aí. E tem um disco, cara, é ao vivo no Fillmore, que é essa formação que é o Ayrton Moreira de percussão. É demais, mano. Demais. É um disco de free jazz elétrico, né? Uhum. Porque a música, os caras tocando, sei lá, a música lá que é em Mi menor, bicho. É o que eu costumo dizer, né? Se a música tem um acorde só, quer dizer que são todos, né? Todos, exatamente. Enfim, demais esse som aí. Joe Henderson. Tudo, ouçam tudo, mas tem dois discos. Um chama For e outro esqueci o nome. Que é demais, que é com o Jimmy Cobb. Você lembrou o nome do outro? ao vivo? É o ao vivo? De 68. Ele, o Jimmy Cobb, Paul Chambers e o Wynton Kelly. Mano, e ele tava com 31 anos, eu acho. É brutal. Brutal. E tem um solo dele, enfim, eu sempre falo disso aqui do Inner Glimpse, do McCoy Tyner, que é com o Joe Henderson e Fred Hubbard, tem no YouTube, assistam, que é demais, tem um puta clima isso aí, tem um solo do Joe Henderson lá muito foda. E tem um solo do Joe Henderson num vídeo que chama Paris Reunion, que eu tinha em VHS e nunca mais, não tem no YouTube essa merda, que ele faz um solo num blues em si bemol, que acho que a melhor coisa seria, gente, vamos terminar a apresentação aqui e pensar em casa. É o primeiro solo que ele faz no show. E, bicho, é muito foda. Então, eu não tô falando dos clássicos, viu, gente? O Silvio tá falando aí do Real McCoy, obrigado, Real McCoy, esse aí mas eu não tô falando dos clássicos, eu tô falando dos que causaram bastante impressão pra mim, falando do nome do cara, procurem tudo. Só que, mano, tem coisas especiais com esses caras, enfim. Tem coisa foda no Real McCoy também. Esse fora eu já ouvi, esse live aí fora, é incrível. O negócio que assim é como você fala e repete do Wilson e dos outros. Esse para mim é água, assim. Eu tenho que ouvir pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, esse disco que eu tenho que ouvir, esse fora. É demais, mano. Então, eu boto junto, Michel, do Joe Henderson, vou aproveitar esses espaços para colocar os que eu gosto. Tem um Standards Live, que ele toca as músicas dele, os que viraram standards, e ao vivo. Que é o Al Foster e o Ron Carter, ou não? Exatamente, Al Foster e Ron Carter. Assim, ele tá no tubo, bicho. Ele tá no tubo aí. Tocando as músicas dele, o Inner Urge, tocando o Isotope e assim, no tubo, bicho. Ele não sai do tubo, os três lá. É incrível, bicho. Tem um solo também do Joe Henderson que ele dá uma canja, participa da Big Band do Ted Jones e Mel Lewis, que tem num disco aí, eu tinha esse disco aí, me ferrei com o HD aí, mas é brutal também. Então tem momentos desses caras que o cara é muito foda, mas tem momento que vira um troço sobrenatural mesmo. Então eu tô falando desses, né, pra mim, né, o que me choca até hoje. Eu gostaria muito de ouvir esse solo de novo. Do contrário, assim, tem vou falar do contrário e quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Tem um solo, tem um vídeo, eu só conheço uma música desse vídeo, eu tenho até um DVD desse vídeo, enfim, mas quero falar sobre esse que é um Recorda-me, que tem Joe Henderson, se eu não me engano é Ticoria e o baixista Stanley Clarke, e tá uma puta confusão nessa música. E você fica assim... O que está acontecendo? Assim, só esses três nomes que eu falei já não deveria você ter isso, né? É aquele com o Lenny White? É com o Lenny White. Esse show é foda. E aí, depois eu ouvi, alguém me contou, alguém desses fuçadores, tipo a gente, só que que pegam outras coisas, falou que teve um puta quebra-pau ali, que os caras estavam no palco num puta mal-estar. E você vai ouvir, e aquilo, assim, eu tô mais uma vez influência, né? Tá refletido ali na música. Eu ouvi uma outra versão desse lance. É que você vê que os caras estão com umas roupas esquisitas pra caralho. Uhum. É que eles tiveram que ir do voo pro som. Deu uma merda. Sacou?
Deu uma merda com o voo. Parece que perderam o voo e quase que não tem show. Então eles Hum, estavam com a roupa de viagem e foram fazer o show. Um papo assim. era bom Então, ver isso aí. eu nunca sei, sabe, Marcelo? É, Uma vez eu estava assistindo um vídeo e um cara comentando assim: ah lá, o Jack mas você Dionete tá sentiu isso puto. também quando você viu, Michel, essa coisa que não parece que eles estão nesse mesmo tubo, não para, enfim, foi uma sensação minha. Eu preciso rever, mano, eu preciso rever. Mas que eu me lembro, eu assisti bastante vezes esse show, logo que eu comecei eu vi jazz, né? Uhum. E tem aquela música que tem um puta solo do Joe Henderson e eu parava aí. Parece o show do Sonny Rollins lá, que é esse é demais também, que é com o Nils Petersen e o Alan Dawson, que ele toca, ele começa tocando. Hoje tá foda pra lembrar nome, mano, mas é aquela. Que é o There There is Will no greater, Never Be Another You. there will never be another you. Que a opção é, peraí, deixa eu assistir essa música mais umas 30 vezes e depois eu continuo vendo o vídeo Eu não inteiro. conheço isso aí, não conheço isso aí, essa É, letra. bicho, esse show é fudido. Depois você me fala, eu te mando o link. Tá. Bom, seguindo, então, eu queria muito ouvir de novo esse solo do blues em si bemol desse vídeo aqui. Paris Reunion, que é o Johnny Griffin, um monte de caras. E esse maluco faz um puta solo, Joe Henderson, que é demais. E só vinha uma palavra na minha cabeça quando eu ouvia o solo dele. Aerodinâmica. Hum. Mano, aerodinâmica. Vinha muito essa palavra na minha cabeça. Óbvio, linguagem, puta tempo, tudo, timbre, tudo. Mas, é isso aí, Silvião. There will never be another you. É essa mesmo. Bom, próximo. Art Tatum. Ouça qualquer coisa desse cara. E não tem Qualquer muito, coisa. né? Não tem muito. Não É, tem muito. Mas é tem pouca vários coisa. discos. Tem vários discos. Inclusive dele tocando em trio. Ele tocando com o- um. Como é que é o nome daquele saxofonista, cara? Ah, eu vou lembrar também. É muito nome, porra. Foda. Devia ter Eu nunca anotado vi aqui, ele com mas. saxofonista. Tem um som dele com o. Eu não vou lembrar, um tenorista aí da véia. Cheio de ar. Não lembro. Também tem disco dele até com esse cara. Não é E é Lester Young, não é impressionante. Dexter Gordon e não é Coleman Hawkins. Não, é um outro. Antes desses. Se eu lembrar, eu ponho na lista. Tá. Bom, Não, porque eu é. nunca vi, eu só conheço o Art Tatum, eu conheço uma gravação de trio e várias de piano solo. Ah, legal. E é engraçado Tem. porque. Parece É que tem esse engraçado, disco aí. Eu tenho. é Oi? engraçado porque outro dia eu estava vendo alguém falando da coisa da maestria técnica do Buddy Rich, né? Os bateras falando, os bateras amigos nossos falando, pô, bicho, o cara mapeou aquilo ali, né? A parte mecânica e aquilo ali ficou ali, né? A parte Não, e fora o mecânica. puta swing, né? Puta swing. Não, não estamos entrando nesse mérito, né? E assim, Sim. isso a gente está falando na primeira metade do século passado, né? Esses caras todos, os dois que a gente está falando. E o Art Tatum é a mesma coisa, né? Você vai ver, para quem... Eu ouvi Art Tatum antes de ouvir Oscar Peterson em minha vida. Eu fui me introduzir no Art Tatum primeiro. E para mim aquilo foi brutal, assim, em É termos de brutal. mecânica, de técnica, do que o cara é capaz de tocar no piano sendo cego ainda. O cara é cego, É. né? E outra, Marcelo, você repara uma coisa, mano. Eu ouvi o Art Tatum, eu sempre fiquei chocado, porque ele é um arranjador, né? É incrível aquilo, Né? bicho. E quando você ouve os estudos de Chopin, você fala, Art Tatum, Olha, saca aí, depois você me fala. Tem muita coisa lá. Muita coisa. Muita coisa. porque eles não tinham. Novamente, a gente está falando do início da década do século passado, 1930, a gente está falando 20 e 30, Tatum. Né? Sim. E ele tinha treinamento clássico, né? O referência era só a música europeia, não via outra referência. Porque nessa época, ou era o surgimento da polca, né? A mistura da música erudita com a música popular, ou era folclore, ou era blues, Beatles. Mas
já rolava o stride piano, né? Já rolava o strike piano, mas ele é um dos, né? Ele tá no movimento stride piano lá, né? Mas eu acho que ele, do stride piano, ele é o Ted Jones e Mel Lewis, entendeu? Ah, entendi. É muito avançado. O Herbie Hancock fala que tem acorde que ele não consegue sacar até hoje. É. Caramba. Bom, Aí, é, aí, a partir dessa frase, a gente pula Arteito, então vamos. é, é, eu queria falar de algumas coisas aqui, de alguns músicos brasileiros. Por exemplo, eu tenho uma fita que eu tinha que passou na Rádio Cultura, que é o Heraldo Arismar e Toninho Pinheiro tocando Só Você. Um tema do Heraldo que eu toco também, não preciso só lembrar. Mas eu me lembro que eu tirei para tocar com o Arismar, isso. Que é demais essa gravação. O Arismar tocando com aquele ladessa nojento que ele tinha, com um agudo e acho que era 6 cordas, não sei. Mano, é demais. É um puta swing, o Toninho Pinheiro e o Heraldo tocando, né, cheio de sabor. Demais isso aqui. Acho que ninguém vai achar isso aí. Se achar, me avise. Tá, mas Baden você tem ou Powell, você não tem? Você tem isso eu aí? tinha em fita cassete. Ah, mas o Thiago deve ter em MP3 isso aí, hein? Pode ser, pode ser. Eu digo o Alves. O Alves deve ter pego, obviamente, com o Lito. Porque quando eu falo Thiago, eu estou me referindo ao Lito, né? Porque eu não tenho acesso ao Lito, mas o Thiago deve ter isso aí. Vamos ver com ele, vamos ver com ele. Ah. Baden Powell, qualquer coisa dele tocando, mas eu destacaria aqui o Afro Sambas, que é um clima louquíssimo. Louquíssimo. El Delmiro Clay Fischer, já falei, de Simbiose. Dori Caymmi, o cantador. Brutal. E depois que eu fui ver que esse disco é, sei lá, de 80, só que você ouve e parece que ele foi gravado ontem. Não, ele é de minha infância na Bahia, isso aí, pô. Não tem nada datado ali, é um negócio atemporal, é louco esse. Inclusive eu gravei uma versão do Saveiros aí esses dias, e solo. Enfim, e aí eu fiz alguns trechos em bloco e tal, enfim, eu dei a minha leitura para isso. E eu conferi, obviamente, a melodia nessa gravação desse disco, porque esse disco é demais. É um disco dos mais belos e você vê a paciência que o cara tem para desenvolver cada coisa. Isso é uma lição pra gente, não só para arranjar, mas para compor e para improvisar também. E eu destaco o Toninho Horta, qualquer coisa também, né? Ouçam qualquer coisa do Toninho Horta, mas tem uma gravação que é o Francisca, que ele faz uns blocos que é foda. Eu toco esse tema aí. Eu já toquei em várias oportunidades e é um puta tema. Eu amo esse tema aí. E eu ouço uma versão dele que é brutal. Só fechando, Marcelo. Ornette Coleman, qualquer coisa dele também. E tem um disco que o Bob me recomendou que se chama Science Fiction. Que é demais. 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 Tem 2 faixas com uma cantora e rolando uma puta confusão atrás. É do cacete, mano. E tem umas faixas lá com o Charlie Hayden tocando de uau-uá. É uma loucura. É muito fodido esse disco aí. Pô, E um outro que eu ouvir isso gosto aí. dele, que é tipo, você acaba com qualquer festa, é o On Tenor. O Que ele Ornette canta Coleman, tenor. eu parei onde comecei, lá do The Shape of Jazz to Come. Ainda é o que eu ouço de vez em quando, mas eu ouço para ver se já é algo que eu acesso melhor, assim, sabe? Mas, Porque. Marcelo, eu acho que a assimilação, eu não me preocupo muito em entender quando eu tô ouvindo esses discos, não, porque Não, não é eu. entender, Michel, não é entender, é me conectar. Porque, por Ah, exemplo, eu sim. lembro quando me trouxeram Cecil Taylor a primeira vez, aquilo ali para mim foi eu não É, sei nem descrever o que foi aquilo ali, é, entendeu? é. Eu falei assim, eu me lembro, minha sensação foi, eu espero que um dia eu consiga entrar aí, onde esse cara Sim, tá, né? Eu consiga entrar e poder dialogar com isso, mas assim, ainda é uma coisa assim, obviamente que nosso caminho é um caminho, graças ao universo, é um caminho infinito, né? Então sim, espero em algum momento estar disponível a isso aí, né? Conectado. Mas sim. Cecil Taylor, essa fase
vou colocar uma palavra nada a ver, mas dodecafônica aí do free jazz, né? Aquilo que a gente conversa sempre, na hora que vai chegando no final dos anos 60 ali, que está quase chegando no fusion, mas não chegou ainda. Eles estavam numa estratosfera, Michel, que aí isso eu sinto, de verdade, eu sinto que é um acesso restrito aquilo ali, sabe? É um acesso restrito, bicho. É muito intenso, né, cara? É intenso o bagulho. Mas legal, né? A experiência de você ouvir isso ao longo do tempo vai te trazendo umas informações, né? Você vai decodificando de algum jeito e você vai se relacionando mais com aquilo. Eu tive uma vez tive a sorte de que o Bob White me chamou para uma palestra de free jazz que ele fez na casa dele. Tava eu e mais uns 3 músicos. Olha só. E bateristas. Só tava eu de guitarrista. E, mano, foi legal pra cacete porque ele pôde dar alguns caminhos. Ele foi bem didático. Ele fala que a primeira gravação de free jazz que tem é o Flamenco Sketches no Kind of Blue. Por quê? Porque é o solista que muda a sessão. O solista que muda o acorde. E é quase você não tem o tema identificado, né? É muito louco isso. Eu vi outro dia alguém falando disso, algum figurão, acho que dessas conversas que a gente está tendo a oportunidade de lidar agora, eu acho que Scofield com o Swallow, com o Steve Swallow. Ah, que legal. Eles estavam debatendo sobre a importância do Flamengo Sketches no Kind of Blue, pelo fato de não ter uma melodia bem definida e ser, né, um rubato onde o melodista está ali definindo que horas muda os acordes, etc. E demais, tem tudo a ver com isso que você está falando. Né? E aí a gente foi indo na sessão até chegar em várias coisas. Então, esses 2 discos aqui eu acho muito foda, mas o Ornette Coleman, tudo. Tem uns vídeos dele tocando, às vezes, uma música só. Cara, outro dia eu vi aí no YouTube, nossa, é brutal, cara. Ele é recente, coisa recente, enfim. E Coltrane, né? Qualquer coisa do Coltrane, mas eu gostaria de falar dos que me causam uma grande impressão. First Meditations, Transition, Living Space, especialmente a faixa Dusk Down. Essa faixa é muito louca. Tem uma espécie de um cha-cha ou rumba, chame ele o que for, e aí vira um troço em 4. Do cacete, eu amo demais essa faixa aí. O Crescent, né? Todo mundo fala, né? O Dave Lima fala que para ele é o preferido, blá, blá. Eu não tenho essa onda. Mas o Crescent é fortíssimo. O Love Supreme, obviamente. Lush Life, que tem uns puta solos. E um repertório finíssimo, de standard. E Interstellar Space, que é mais um que você esvazia qualquer festa. A não ser que se a gente esteja presente, a gente fica. A gente fica dançando. Michel, então é isso que eu queria falar hoje. Obviamente tem muito mais, mas eu acho que deu tempo certinho, né? Pô, você quebrou tudo aí, bicho, na organização da hora. Eu queria falar 2 coisas, agradecer o Caruso, ele falou do garoto João Pernambuco, o Maurício Caruso. Caruso! Importantíssimo em minha vida aí, ele sabe da importância. E eu queria falar nesses últimos 30 segundos, eu e o Michel, sexta-feira, vamos estar na página da Dadário no Facebook, fazendo o primeiro Dadário Talks. Estou feliz da vida que o Michel topou fazer aí o primeiro comigo. Vai ter o Michel e o Faísca e o Kiko Loureiro. A gente vai estar falando de música, exatamente o que a gente fala aqui, música na guitarra, só que a 4 vozes, né? Quarteto de voz lá. Espero todo mundo que estiver aqui lá. Michel, obrigado. Então, até quarta-feira, até sexta e depois até quarta, nós 2 aqui. Até. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Valeu! Valeu, irmão. 2, 1, tchau.